campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro Estude e Viva, psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, pelos espíritos André Luiz e Emmanuel. Hoje, capítulo de número 18, que tem como título Golpes Duplos. Textos. Hoje o texto que nós vamos ler é um texto de Emmanuel, e o texto é embasado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, e na questão 642 do Livro dos Espíritos, no qual nós vamos dar uma olhadinha nessas duas obras para ver o que nos tem como base o texto de Emmanuel. O capítulo 17, Sejam Perfeitos, o item 3 fala do homem de bem. O texto é longo, nós vamos ler aqui uns 3 ou 4 parágrafos para nós termos uma ideia. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se, de propósito, não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e em todas as ocasiões se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, razão pelo qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitas sem se queixar. Segue o texto, meus irmãos, e fica o convite para nós lermos depois, o texto completo. E a questão 642 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: basta não praticar o mal para agradar a Deus e assegurar um futuro melhor? E a resposta dos Espíritos: não. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que seja resultado do bem que não praticou. Interessante, meus irmãos? Então agora o texto de Emmanuel, que nós vamos ler. Ostensivamente, não teremos prejudicado a qualquer pessoa. Do ponto de vista do acatamento à segurança geral, carregamos a alma tranquila. Quantos de nós, porém, estamos livres de remorso pelos danos indiretos que tenhamos causado? Não subtraímos dinheiro à bolsa do próximo. Entretanto, se caímos inadvertidamente em pessimismo, comunicando desânimo aos companheiros, afastamo-los de oportunidades preciosas no terreno de vantagens corretas, com as quais talvez minorassem muitas das grandes necessidades que nos rodeiam. Não preterimos o direito de nossos irmãos nas atividades profissionais a que se afeiçoam, mas se nos prendemos com apego indébito e enfermiço a algum ou a alguns deles, desencorajando-lhes qualquer impulso à renovação, acabamos por impedir-lhes o acesso a encargos superiores, nos quais teriam efetuado maior prestação de serviço em apoio da humanidade. Não roubamos a alegria dos semelhantes. Todavia, se entramos em desespero sempre injustificável, instilamos
desalento e amargura naqueles que mais amamos, aniquilando-lhes a coragem. Não traímos a ordem, mas toda vez que desertamos, sem claro motivo do dever que nos cabe, entregamos a confiança naqueles que nos procuram ação ou cooperação, frustrando, de algum modo, a harmonia de que carecem na sustentação da própria tranquilidade. Ninguém é trazido a viver, sentir, imaginar e raciocinar para ocultar-se. Cada um de nós permanece no lugar exato, a fim de realizar o melhor que pode. Efetivamente, somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer, sempre que dispomos de recursos para fazê-lo. E ao lado das culpas que trazemos por ofensas declaradas ou por omissões em serviço, temos ainda as que nascem dos golpes duplos que desferimos, sobre os quais raramente meditamos. Aqueles do mal que causamos aos outros, depois de causá-los a nós. O texto nos convida a pensar, a refletir, meus irmãos, sobre aquilo que nós deixamos de fazer por nós e pelos nossos irmãos. Aqueles atos, aquelas ações, aquelas atividades que nós muitas vezes negamos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa falta de confiança em nós, pela nossa falta de confiança em Deus, pelas nossas limitações, pelos nossos medos, e que a doutrina espírita esclarece que é um espírito imortal que traz numa nova jornada aqui no plano terreno essas próprias limitações e dificuldades. Deixamos que o medo se apodere do nosso espírito em muitas ocasiões. Deixamos que os nossos recursos, a qual Deus nos capacitou nessa jornada, adormeçam. Porque nos sentimos muitas vezes inválidos, cansados, indispostos espiritualmente. Por isso que na questão 642 é muito claro que os Espíritos nos dizem: não basta apenas não praticar o mal, basta colocar em ação a atividade na qual nós nos comprometemos quando reencarnamos aqui. Nós fazemos parte de um planejamento, meus irmãos. Não convivemos por acaso dentro desse lar. Não convivemos por acaso dentro da sociedade no qual nós estamos inseridos, com esses irmãos que cruzam os nossos caminhos, que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa caminhada. Precisamos e temos necessidades uns dos outros. Temos necessidades daquilo que Deus nos dá por exercício da vida. Todos nós temos valores, virtudes necessárias para atendermos uns aos outros. Estagiamos já em muitas jornadas e aprendemos muitas atividades. E essas atividades, esses aprendizados são necessários para a nossa sociedade e dentro do círculo de família que nós vivemos. Nós somos muito importantes para Deus. Por isso, quando deitarmos à noite, quando formos repousar, pensemos naquilo que deixamos de fazer, naquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos naquele dia. Para que quando despertarmos, se assim Deus quiser, no outro, lembremos de colocar em ação, de colocar em atividade aquilo que está no nosso coração, por nós e pelo outro. Porque tudo isso é muito importante, meus irmãos. Nós precisamos seguir firmes no aprendizado que Jesus e que a espiritualidade nos convida a trilhar, com confiança. Confiança em Deus, confiança no Cristo e confiança em nós mesmos. Praticando o bem que está dentro das nossas possibilidades, nada acima. Aquilo que nós podemos realizar, aquilo que nós estamos prontos para fazer. Muito obrigado pelo texto de hoje, por essas reflexões maravilhosas.
Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que assim seja, meus irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site